Senhor cura os enfermos. Nesta noite, Pai, batiza com o Espírito Santo. Nesta noite, ó Deus, salva para a honra e a glória do Teu santo nome. Deus, em o nome de Jesus, oramos ao Senhor. Amém, Deus, e amém. Glória a Deus. Embora cantar o hino de número 350 para a honra e a glória do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Tens tolido a história da dura cruz, na qual Jesus morreu, desfazendo as trevas, raiou a luz, manando sangue seu. Jesus padeceu na cruz por ti. Jesus padeceu na cruz. Ó grande amor do Salvador, morrendo na cruz por mim. Tens tolido que Cristo não se queixou no leito em grande dor, mas ao Pai o perdão ainda suplicou para o povo pecador. Jesus padeceu na cruz por ti. Jesus padeceu na cruz. Ó grande amor do Salvador, morrendo na cruz por mim. Tens tolido que Cristo salvou por fim na cruz o malfeitor, que sofrendo na cruz lhe rogou de mim. Ó, lembra-te, Senhor. Jesus padeceu na cruz por ti. Jesus padeceu na cruz. Ó grande amor do Salvador, morrendo na cruz por mim. Tens tolido que Cristo exclamou na cruz: eis consumado está. Foi por mim, foi por ti que morreu Jesus. Aceita Cristo já. Jesus padeceu na cruz por ti. Jesus padeceu na cruz. Ó grande amor do Salvador, morrendo na cruz por mim. Glória a Deus. Engrandecido é o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus, que vive de eternidade a eternidade. Vamos ler as Escrituras Sagradas, a palavra de Deus, irmãos. Louvado seja Deus. Na carta de Paulo a Filemon, versículo 19, que diz assim: louvado seja Deus, eu, Paulo, de minha própria mão escrevi, eu pagarei, para te não dizer que ainda mesmo a ti próprio a mim te deves. Sim, irmão, eu me regozijarei de ti no Senhor, reanimo o meu coração no Senhor. Escrevi-te confiado na tua obediência, sabendo que ainda farás mais do que digo. Amém, Senhor. Curva a sua cabeça e oramos a Deus juntos em nome de Jesus. Querido Deus, em nome de Jesus oramos ao Senhor
para te agradecermos, Pai, pela leitura da Tua palavra que fizemos, e pedimos ao Senhor, meu Deus, que a Tua palavra possa, meu Deus, transformar vidas, começando pela minha vida, pela minha alma, meu Senhor. Que nesta noite, Deus, o Senhor possa alcançar os corações e levar vidas, ó Deus, aos Teus pés, através do louvor, através da oração, através da adoração, através da palavra, que o Senhor leva vidas aos Teus pés. É o nosso interesse, é a nossa vontade, sei que é a Tua vontade. Deus, em nome de Jesus, oramos ao Senhor. Amém, Pai, e amém. Bora ouvir Heloísa apresentar 2 louvor a Deus, e no segundo hino, você que trouxe a oferta ou dízimo para devolver, você vai devolver em nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Eu andei sem destino, perdi a razão. Na estrada da vida eu fui na contramão. Mergulhei de cabeça num abismo sem fim. Loucura e tristeza eram partes de mim. No terrível espinho do pecado eu pisei. A ponte entre a vida e a morte eu cruzei. Do outro lado eu vi meus pedaços no chão. Minha alma vagava na escuridão. Das garras da morte o Senhor me arrancou, me mostrou a verdade que eu nunca quis ver. Acordei de um pesadelo e voltei a viver. Eu hoje estou bem, mas já estive mal. Sou dia de sol, mas já fui temporal. Fui barco à deriva, fui noite sem lua, verão sem calor. Hoje eu sou verdade, mas já fui engano. Já fui fonte seca, hoje eu sou oceano. Alma ferida, coração quebrado, Jesus consertou. Eu hoje estou bem, mas já estive mal. Sou dia de sol, mas já fui temporal. Eu fui barco à deriva, fui noite sem lua, verão sem calor. Hoje eu sou verdade, mas já fui engano. Já fui fonte seca, hoje eu sou um oceano. Alma ferida, coração quebrado, Jesus consertou. Alma ferida, coração quebrado, Jesus consertou. Aleluia. Só um pouquinho de violão aqui, ó. Minha vida foi uma procura
cheia de angústia, eu chorava tanto e tentando achar uma saída, apagar cenas da minha vida, quantos desenganos. A verdade eu já conhecia, que Jesus morreu por mim um dia. Quanto sofrimento, foi humilhado, foi caluniado, por amor ele sofreu calado todos os momentos. Na realidade o que eu queria era nascer de novo, apagar esse passado triste do meu coração e enxugar as lágrimas que ainda molham o meu rosto. E pra isso eu sei que só Jesus dará solução. E então queima, Jesus, queima, queima toda a amargura. Limpa, Jesus, deixe a minha alma pura. Toca, Jesus, toca, toca fundo no meu ser, com o seu amor me surpreenda. Quero sentir tua presença, nos teus abraços me envolver. Na realidade o que eu queria era nascer de novo e apagar esse passado triste do meu coração e enxugar as lágrimas que ainda molham o meu rosto. E pra isso eu sei que só Jesus dará solução. E então queima, Jesus, queima, queima toda a amargura. Limpa, Jesus, e deixe a minha alma pura. Toca, Jesus, toca, toca fundo no meu ser, com o teu amor me surpreenda. Quero sentir tua presença, nos teus abraços me envolver. Amém, Jesus.
Glória a Deus, engrandecido ao nome do nosso Senhor e Salvador Jesus. Quero apresentar as pessoas que nos visitam. Está conosco o nosso amigo Carlos. Cadê Carlos? Levante a mão. Nosso amigo Carlos. Márcio, nosso amigo Márcio. Irmã Isa. Cadê a irmã Isa? E Balzinho, nosso amigo Balzinho. Que Deus em Cristo abençoe. O que nós temos a dizer a todos: sejam bem-vindos em nome de Jesus. Que Deus abençoe as vossas vidas em nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Irmãos, nós vamos meditar na palavra do nosso querido e eterno Deus, nas Escrituras Sagradas. Neste dia, Deus nos deu esta palavra, colocou no nosso coração esse texto bíblico. Louvado seja Deus. Então, vamos meditar. E Deus nos deu um tema para falar com crentes ingratos, começando por eu, por mim, começando por você. Bendito ao nome do Senhor. No final desse culto, eu creio que você vai entender, você vai conseguir entender que você é ingrato, como eu e como muitos. Louvado seja o nome do Senhor. No final desse culto, no final dessa palavra, eu creio que você irá concordar comigo. Bendito ao nome de Jesus. A palavra do Senhor nos diz que quando Adão e Eva desobedeceram a Deus, caíram em pecado, a palavra de Deus nos ensina que o homem se afastou de Deus. O homem perdeu o direito de comungar com Deus. O homem perdeu o direito de sentir a presença de Deus. O homem perdeu o direito de andar com Deus. Observe que a Bíblia nos ensina que na virada do dia Deus vinha visitar Adão, prosar com Adão. Louvado seja o nome do Senhor. Mas quando Adão desobedeceu a Deus, Adão perdeu esse privilégio, Adão perdeu esse direito de prosar com Deus. Deus excluiu ele lá do jardim do Éden, mandou ele sair de lá, Eva também, e o homem ficou afastado de Deus. Ficou afastado de Deus. Então o homem não comungava com Deus. O homem não tinha o direito de comungar com Deus Todo-Poderoso. Louvado seja Deus. Você imagina a sede que o homem sentia, a sede que o homem sentia. Louvado seja Deus, porque nós viemos de Deus, a gente veio de Deus, né? A Bíblia diz que foi Deus que nos fez, foi Deus que nos criou. Então o homem, ele tem sede de Deus. A alma do ser humano tem sede de Deus. Por mais que muitos seguem Deus de uma forma errada, mas tem sede de Deus. O evangelho genuíno de Jesus, muitos seguem errado, mas tendo uma sede de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz que Jesus, louvado seja Deus, um dia lá no céu, reuniu lá com Deus, e aí a Bíblia diz que Deus enviou Jesus, Jesus se prontificou a vir a este mundo, se humanizar, louvado seja Deus, tomar um corpo semelhante ao nosso e voluntariamente se entregar nas mãos dos pecadores para ser crucificado, por livre e espontânea vontade. Muitos não entendem esse negócio, louvado seja Deus, e acham que Jesus foi crucificado porque os judeus eram ruins, porque os judeus eram poderosos, não sei o quê. Não, Jesus é mais poderoso do que os judeus. Jesus, ele disse, é-me dado todo o poder no céu e na terra.
Então Jesus, louvado seja Deus, ele podia muito bem vencer, ele poderia muito bem vencer aqueles judeus, mas ele veio para esta missão, ele veio para se entregar e morrer por mim e por você. Jesus morreu, sepultaram Jesus na sexta-feira, mas no domingo, ao amanhecer, Jesus ressuscitou, para a glória de Deus Pai, para a glória de Jesus e para a nossa vitória, para a nossa alegria. Louvado seja Deus. Então, quando Jesus ressuscitou, Jesus deu ao homem o direito de voltar a comungar com Deus, de voltar a comungar com Todo-Poderoso. Louvado seja o nome de Jesus. Aí você, louvado seja Deus, pode até imaginar, pode até pensar, mas então foi fácil esse processo, porque Jesus, Ele é Deus, que Jesus é forte, porque Jesus não sei o quê. Não, Jesus ali, Ele tomou um corpo semelhante ao nosso, e tudo que nós sentimos, Jesus também sentiu, certo? As dores que a gente sente, Jesus também sentiu. Então, quem morreu naquela cruz não foi o Jesus Deus, quem morreu ali foi o Jesus homem. Então, Jesus, ele era Jesus Deus e ele era Jesus homem. Quando ele dizia, eu sou o pão da vida, ele estava falando como Jesus Deus. Era o Jesus Deus que estava falando. Quando ele disse, é-me dado todo o poder nos céus e na terra, era Jesus Deus falando, Jesus poderoso. Louvado seja o nome do Senhor. Quando ele mandou aquela tempestade acalmar, quando, louvado seja Deus, ele levantou aquele paralítico lá no tanque de Betesda, então ali era o Jesus Deus. Louvado seja Deus. Mas lá no jardim, lá no Getsêmani, Jesus orou, e a Bíblia diz que o seu suor se transformou em gotas de sangue. Ali quem estava orando ali, não era o Jesus, ele estava ali como Jesus homem. Louvado seja Deus, ele sentiu toda a aflição, ele sentiu, louvado seja Deus, porque ele sabia a dor que ele iria sentir naquela cruz. Então, por isso, a Bíblia diz que o seu suor se transformou em sangue. E a ciência diz que quando isso acontece, porque a pessoa chegou ao extremo, louvado seja Deus, da angústia, da preocupação ou do medo. Então, Jesus, quando ele volta da oração, ele pega os discípulos dormindo, e ele disse, nem uma horinha poderia ficar comigo, rapaz, tal. Mas ali Jesus, naquela oração, ele ainda disse, Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, sem que eu beba. O que ele quis dizer para Deus? Se tiver como o Senhor salvar a humanidade, sem eu ter que morrer naquela cruz, sem eu ter que ser crucificado, dá um jeitinho. Mas a Bíblia diz que Deus não respondeu Jesus porque não tinha outro meio, não tinha outro jeito. O único jeito para Deus religar o homem a Ele era a morte de Jesus, o seu filho, naquela cruz. Então Jesus disse, não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Então ali era o Jesus homem. Então quem morreu na cruz foi o Jesus homem, o Jesus carne. Bendito ao nome do Senhor. Então ele sentiu, louvado seja o nome do Senhor, todas as dores que nós sentimos, Jesus sentiu. Bendito ao nome do Senhor. Mas quando Jesus ressuscitou, louvado seja Deus, Jesus, Ele abriu uma porta para mim, que se eu entrasse por aquela porta, eu conseguiria, louvado seja Deus, o direito de vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor.
Muitas pessoas, começando por mim, porque quando eu quero pregar sobre ingratidão, gosto de bater primeiro em mim. O primeiro que apanha é eu. Porque todos os dias, nas minhas orações, Jesus sabe disso, eu falo para o Senhor: sou ingrato ao Senhor, sou muito ingrato. O que o Senhor fez por mim, louvado seja Deus, era para eu fazer mais por o Senhor, era para eu fazer mais pelo teu reino, que o Senhor fez por mim. Então, quando eu falo de ingratidão, falo de um povo ingrato, louvado seja Deus, eu me coloco nesse pacote. Bendito ao nome do Senhor. Porque para Jesus me religar a Deus, Ele teve que passar por todo esse processo de sofrimento, esse processo de humilhação. Se você ler a Bíblia com atenção, você vai ver lá como foi a gravidez de Maria, como foi da nossa irmã Maria, como foi, louvado seja Deus, o nascimento de Jesus, como foi a infância de Jesus, como foi a vida de Jesus. Foi uma vida sofrida, os 33 anos que Ele passou na terra. Louvado seja Deus, Ele sofreu, Ele padeceu, Ele morreu. Bendito ao nome do Senhor, para me dar o direito de comungar com meu Pai Celestial. Louvado seja o nome do Senhor. Então o Senhor Jesus, louvado seja Deus, Ele veio ao mundo para me religar a Deus. Esse texto que nós lemos aqui na carta do apóstolo Paulo a Filemon, louvado seja Deus, naquele tempo, a lei dava direito, a justiça dava direito, quem tivesse dinheiro poderia comprar escravos, e Filemon tinha muito dinheiro. Filemon, eles iam na feira, chegavam lá, podia comprar quantos escravos, você entendeu? Quisesse, tivesse o dinheiro. Eles compravam escravos, como a gente compra uma galinha na feira, você entendeu? Um bode. E lá Filemon comprou Onésimo, esse escravo Onésimo, comprou o direito sobre a vida de Onésimo. E lá o escravo, ele era selado, ele era ferrado, certo? Por onde ele andasse, todo mundo sabia que ele pertencia a Filemon. Ele tinha uma marca, um selo, um ferro. Antigamente, e até hoje, muitas pessoas ainda falam assim: ferrar o gado, selar o gado, certo? Então, por onde aquele gado passa, as pessoas dizem: aquela vaca, aquele boi é de fulano de tal, porque olha lá o ferro dele. Louvado seja Deus. Então, por onde Onésimo andava, as pessoas diziam: olha lá, aquele homem ali, aquele escravo pertence a Filemon. E por lei, ninguém poderia pegar aquele homem como empregado ou como escravo. Ninguém poderia dar emprego para ele, ninguém poderia acolher ele na casa. Que era para ele ficar sofrendo, que era para ele ficar, você entendeu? Numa dificuldade, que era para ele ser punido. E se alguém o acolhesse, era punido pela justiça. E Onésimo estava ali perdido, estava desnorteado, atribulado, passando necessidade. Lá Onésimo encontra com o apóstolo Paulo. E quando encontrou com o apóstolo Paulo falou de Jesus, pregou a palavra de Deus para Onésimo.
ele aceitou Jesus. E aí ele falou tudo que tinha acontecido na vida dele, que ele fugiu da casa do seu senhor, de Filemão. Paulo disse: eu conheço Filemão. Filemão é meu filho na fé. É uma pessoa que eu confio. E eu vou escrever, vou fazer uma carta. Você leva essa carta e entrega a Filemão. Quando Filemão lê essa carta, ele vai te receber como irmão em Cristo Jesus. Porque quando o escravo voltava, se ele resolvesse voltar, ele apanhava, ele passava por um processo de punição, era complicado. Então Onésimo tinha medo de voltar. Mas aí quando ele encontra com Paulo, Paulo escreve, faz essa carta e diz: entrega essa, volta e entrega essa carta para Filemão. Louvado seja Deus. Quando Onésimo chegou lá, ele entregou aquela carta para Filemão e disse: eu encontrei com o apóstolo Paulo e eu aceitei Jesus. Ele escreveu essa carta, fez essa carta e você lê. Louvado seja Deus. Então o apóstolo Paulo, ele disse: se Onésimo te deve alguma coisa, põe o que ele te deve aí na minha conta, e quando eu chegar aí eu te pagarei. Louvado seja o nome do Senhor. Naquele momento, Filemão recebeu Onésimo com muita alegria. Louvado seja o nome de Jesus. Recebeu Onésimo ali com muita alegria no coração e perdoou a dívida de Onésimo, perdoou o erro de Onésimo e recebeu Onésimo ali. Eu e você, nós tínhamos medo de Deus. E existem pessoas que têm medo de Deus. Muitas pessoas têm tanto medo de Deus, que quando a gente fala do amor de Deus, eles têm tanto medo de Deus, que dizem assim: quem é a pessoa, quem é esse comedor de feijão e farinha que vai morar no céu? Lá é um lugar santo, Deus é santo. Quem é eu e você, sujo, para ter o direito de morar lá? As pessoas têm tanto medo, porque eu também tinha medo de Deus, que as pessoas chegam a achar que Deus é tudo isso, porque alguém, os antepassados, colocaram na nossa cabeça que ninguém poderia chegar no céu. Louvado seja o nome de Jesus. E o nosso pecado nos afastava de Deus e colocava em nossos corações um medo, e a gente procurava fugir de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Mas um dia eu conheci Jesus. Um dia você conheceu Jesus. E quando a gente conhece Jesus de verdade, porque eu falo muito de verdade, porque eu falo para as pessoas, conhecer Jesus de verdade é uma coisa tão gratificante, é uma coisa tão importante na nossa vida, que os que já conheceram Jesus de verdade entendem o que eu estou pregando. Louvado seja o nome do Senhor. Porque aceitar Jesus de verdade é uma coisa tão gratificante, é uma coisa tão maravilhosa, que é inexplicável, Louvado seja o nome do Senhor. De onde Deus me tirou, de onde Deus te tirou, bendito ao nome do Senhor, nos dando o entendimento para aceitarmos Jesus como Senhor e Salvador. Muitas pessoas lê a Bíblia e não conseguem entender que precisam render aos pés de Jesus
e obedecer o evangelho genuíno, o evangelho puro, o evangelho sem mistura. Porque muitos dizem que obedecem o Senhor, mas querem obedecer Jesus com mistura. É uma obediência misturada com outras coisas. Louvado seja o nome do Senhor. É uma obediência misturada com prostituição, é uma obediência misturada com adultério, misturado com mentira, misturado com alcoolismo, misturado com outras coisas, com idolatria. Tem outros nomes no coração. Adora Jesus, mas também adora outros nomes. Reverencia Jesus, mas reverencia outros nomes. Louvado seja Deus. Então, é um evangelho misturado, e Jesus não aceita. Louvado seja Deus. Ele diz: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. E quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la. Só entende um negócio desse quem recebeu o entendimento de Deus. Só entende isso quem recebeu o entendimento de Deus. Quando Jesus disse: louvado seja Deus, quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la. O que Jesus está dizendo? Que eu preciso renunciar os meus desejos carnais, que eu preciso me crucificar, que eu preciso me massacrar, que eu preciso, louvado seja Deus, obedecer à palavra de Deus. Mas aí quando chega a hora de obedecer, às vezes a pessoa não consegue ou não quer. Agora aquele que consegue, ele começa a ver o mundo com outros olhos, ele começa a ver as coisas com outra mente. Louvado seja Deus. E aí ele entende que se ele renunciar a si mesmo, se ele renunciar às coisas que ele pratica, que não agradam a Deus, ele sabe que ele vai achar a vida eterna. Ele sabe que ele vai conseguir a vida eterna. Então as coisas de Deus só entende quem aceitou Jesus de verdade. Quem aceitou Jesus de verdade, ele consegue entender. Louvado seja o nome do Senhor. Então, quando eu fui aceitar Jesus, falei para algumas pessoas, mas eu já pequei demais, eu já feri demais a santidade de Deus. Deus, Ele não merece uma pessoa como eu ali do lado dele, porque eu só fiz vergonha ao Senhor. Eu tenho muita coisa para pagar diante de Deus, e sei que Deus vai me punir, sei que a punição de Deus é certa, mas eu tenho que aceitar, porque fui eu que pequei. Alguém falou para mim: Jesus, ele veio para intermediar, Jesus, ele veio para advogar a gente, a nossa causa. Jesus, ele veio e morreu naquela cruz para nos dar um direito de comungar, para comungar com o Senhor. Jesus, louvado seja Deus, ele veio para fazer isso. E quando alguém me explicou, nasceu uma fé no meu coração, que se eu aceitasse Jesus como o Senhor e Salvador da minha vida, se eu me arrependesse de todo o coração, Jesus advogaria a minha causa. Ei, o apóstolo Paulo não advogou a causa de Onésimo. O apóstolo Paulo não falou, não escreveu lá na carta e disse: olha, Filemon, ele está te devendo mesmo,
Mas a partir de hoje, ele não te deve mais nada, certo? Porque o que ele estava te devendo aí, tu põe aí na minha conta. Tu pode colocar aí na minha conta. E quando eu chegar aí, eu te pagarei. Onésimo voltou feliz, dizendo graças a Deus. Agora eu vou voltar para a casa do meu Senhor. Aquela surra que eu iria tomar, não vou tomar mais. Aquela chicotada, não vou tomar mais. Aqueles dias que eu iria ficar com fome, isso, aquilo, não vou ficar mais. Porque o apóstolo Paulo, louvado seja Deus, ele intermediou. O apóstolo Paulo advogou a minha causa. E ele colocou na conta dele. Então, quando a gente aceita Jesus de verdade, louvado seja Deus, Jesus advoga a nossa causa. Jesus, ele chega para Deus, não é assim que está escrito lá nas cartas, louvado seja Deus, né? Filhinhos, não pequeis, mas se algum de vós pecar, nós temos um advogado para com Deus, Jesus Cristo, o justo. Não foi assim que João escreveu nas epístolas? Louvado seja o nome do Senhor. Então, Jesus, se a gente se arrepende de coração, de verdade, confessa ao Senhor Jesus a nossa transgressão, ele chega diante de Deus e diz assim: Pai, escreve o nome dessa pessoa aqui, aí no livro da vida, porque eu estou advogando a causa dessa pessoa. Escreve o nome dessa pessoa aí no livro da vida, Pai. Perdoa os pecados dessa pessoa, porque os pecados dessa pessoa eu já paguei lá naquela cruz. E na hora, a Bíblia diz que Deus escreve o nome da pessoa no livro da vida, perdoa os pecados, passa a borracha no passado daquela pessoa. Louvado seja Deus. A Bíblia diz, o Senhor diz, aquele que se arrepende, louvado seja Deus, os seus pecados são perdoados, lançados no mar do esquecimento. E Deus diz: e dos teus pecados não me lembrarei mais. Louvado seja o nome do Senhor. Dos teus pecados não me lembrarei mais. Bendito ao nome do Senhor. Quando o apóstolo Paulo, ele escreveu a segunda carta aos Coríntios, ele diz assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passou, e eis que tudo se fez novo. Quando a pessoa aceita Jesus de verdade, ele sente essa metamorfose, ele sente essa mudança de vida, ele sente essa transformação. Louvado seja Deus. Ele sente que aquilo que o oprimia, que o pecado que o escravizava, que os demônios que o escravizavam, sai. E ele sente que o Espírito Santo de Deus apossou do seu coração. É instantânea. Isso aí é automático. Não é coisa que demora 2 anos, 3 anos. As pessoas na igreja que demora 2, 3 anos para ter um encontro pessoal com Jesus, é porque essas pessoas aceitaram Jesus só de nome. Aceitaram Jesus só de nome. Eu sou da igreja, eu sou membro, mas não sente essa mudança. E muitos vão sentir essa mudança, essa transformação
Depois de 2, 3, 4 anos, conheço pessoas que depois de 15 anos de crente, foi que conheceu o Senhor Jesus pessoalmente, que viu a sua vida ser transformada. Por quê, pastor? Porque essa pessoa não se entregou ao Senhor Jesus de verdade. Essa pessoa não se entregou ao Senhor Jesus de coração. Essa pessoa veio para a igreja, mas não abriu o coração para o Senhor. E enquanto a pessoa não abre o coração para Deus, essa metamorfose, essa mudança de vida, essa transformação não acontece na vida da pessoa. Louvado seja o nome de Jesus. Agora, aquele que aceitou Jesus de verdade, que aceitou Jesus de coração, ele sente essa mudança. Porque eu senti, você que aceitou Jesus de verdade, sentiu também. No dia 2 de maio de 93, eu cheguei na igreja Assembleia de Deus, lá em Umburana do Querer, angustiado, oprimido. Satanás tomava conta da minha vida e desgraçava a minha vida, destruía a minha vida. Era uma angústia insuportável, um demônio no meu coração, porque a Bíblia diz que é isso aí, ó. Aqueles que ainda não aceitaram Jesus de verdade, o demônio ainda está no coração dele. É assim que ensina a Bíblia. A Bíblia diz que esse demônio só sai do coração da pessoa quando a pessoa se entrega de verdade ao Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. Eu preguei para uma senhora, essa senhora já dorme no Senhor, a irmã Zizi. Ela morava no Descoberto, um povoado do município de Canarana, próximo a Irecê, aqui na Bahia. E a irmã Zenilda, a filha dela, eles trabalhavam com macumbaria, com essas coisas, batia tambores. E eu preguei para esse povo, fizemos culto na casa deles. E esse povo, a irmã Zenilda aceitou Jesus. E um dia lá, um demônio falou na boca do chefe que se a irmã Zizi ficasse crente, que aquela dor que ela sentia na perna há muitos anos atrás iria voltar. E quando eu fui pregar para ela, ela disse: até que eu gosto mesmo da igreja, tenho vontade, mas eu tenho medo, porque os caboclos falou que se eu ficar crente, que aquela dor volta. Eu disse: minha senhora, deixa eu falar para a senhora uma coisa. O meu Jesus, o Jesus que está querendo entrar no teu coração, é mais forte, é mais poderoso do que esse caboclo. Olha aqui o que a Bíblia diz, Jesus dizendo: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Jesus tem poder sobre o céu, minha senhora. Jesus tem poder sobre as estrelas, sobre a lua, sobre o sol, sobre o céu. Jesus tem poder sobre o vento. Jesus tem poder sobre a terra. Jesus tem poder sobre as águas. Jesus tem poder sobre os demônios. Jesus tem poder sobre o inferno. Jesus tem poder sobre o ser humano, porque ele diz, o Salmo diz que do Senhor é a terra e toda a plenitude. Quem manda é Jesus, quem dá a palavra final é o Senhor Jesus. Se a senhora aceitar Jesus de coração, de verdade, esse demônio não tem poder de colocar essa dor na sua perna. Ela disse: então eu vou aceitar. Aceitou, serviu o Senhor por muitos anos, passou para o Senhor já velhinha, morava ali em Mulungu do Morro, uma cidade aqui na Bahia, congregava com o pastor Gideão, louvado seja Deus, e ela serviu o Senhor até o fim da vida, e não sentiu mais aquela dor.
Bendito é o nome do Senhor. Então eu falei para ela, agora precisa aceitar Jesus de coração. Então é um demônio, existem demônios que a Bíblia diz que aposta do coração daqueles que ainda não faz a vontade do Senhor. Muitos crentes que aceitaram Jesus, mas só de fachada, esse demônio ainda está no coração. Porque pelos atos você vê. A Bíblia diz que conhece a árvore pelo fruto. Então todo dia eu preciso fazer o exame da minha vida e perguntar para o Senhor: minha vida está ok? Coloco um prumo para acertar minha vida. É com um prumo que o pedreiro levanta, faz a parede certa. O prumo diz se a parede está certa ou não. Então eu preciso do prumo de Deus na minha vida. Eu preciso de que todos os dias Deus venha colocar o prumo na minha vida. Mas para o Senhor colocar o prumo na minha vida, eu preciso dar legalidade para o meu Deus. Você precisa dar legalidade para Ele, porque Ele é educado. Louvado seja Deus, o nosso Deus. Ele não invade coração de ninguém. Ele diz: eis que eu estou à porta e bato. Se tu abrir a porta do teu coração, entrarei, cearei contigo. Mas Ele quer que a gente abra o coração. E como é que abre o coração, pastor? É recebendo Ele de verdade. Então quando você recebe Ele de verdade, de coração, algo sobrenatural acontece na sua vida instantaneamente. Dia 2 de maio eu cheguei de 93, eu cheguei na igreja possesso de demônios. Irmãos, já recebi muitas críticas de líderes, de pastores, mas o pastor fala muito em demônios. Quando você vê esses pastores criticando quem fala muito em demônios, é porque esses pastores já se alinharam a demônios. O sistema deles, você entendeu? Já fala a língua de demônio, não tem mais coragem de protestar contra o pecado, contra as coisas erradas, não tem mais coragem de falar contra o reino das trevas, porque infelizmente a sua vida não condiz, a sua vida não está na presença de Deus. E sabe que se a vida não estiver na presença de Deus e mexer com o reino das trevas, é mexer para morrer, é mexer para apanhar. Mas quem está com a vida na presença de Deus pode mexer com o reino das trevas, porque Jesus disse: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja na terra. Louvado seja Deus. E muitos líderes já cederam. Quantos líderes não tem mais coragem de falar contra os traficantes, contra o mundo das drogas, contra o mundo da criminalidade, porque basta um traficante bater o pé no chão e ele corre. Quantos líderes fecharam igrejas, porque as quadrilhas, as facções ameaçaram. E eu falei para Deus que eu posso morrer, mas negar o nome dele não. Louvado seja Deus. E traficante só arranca a minha cabeça se Deus permitir. Do contrário, eu vou continuar vivendo para a honra e a glória do Senhor Jesus. Eu não ando em carro blindado, não ando armado, porque não tenho direito de portar arma e nem tenho interesse de portar uma arma, porque eu sei que o meu Deus é um Deus que está sobre os traficantes. E a palavra final
final é a dele. Bendito é o nome do Senhor. E é melhor tu não me perseguir, porque os que me perseguiram, muitos já desceram a tumba fria. Não fui eu que matei, porque nunca matei ninguém na vida, mas o meu Deus, Ele cria situações, e aqueles que intentar alguma coisa contra os escolhidos de Deus, o próprio Deus disse: é eu que justifico. É assim, bendito é o nome do Senhor. O governo já perdeu para as facções. Os governantes não dão mais jeito nos traficantes, nas facções. Os governantes já não dão mais a autoridade para os policiais, delegados fazerem justiça. Então, infelizmente, as facções estão ganhando. As facções têm armas, você entendeu? Poderosas, que a polícia não tem. É desse jeito. Estão dominando. A droga está aí solta aí. Às vezes você passa na rua, você sente o cheiro forte da droga. Mas infelizmente, o governo perdeu a guerra. O governo perdeu a guerra. Louvado seja o nome do Senhor. E quem tem que ganhar esta guerra é a igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus. É nós orando para Deus dar paz, para Deus tirar esses traficantes da droga, para Deus salvar. E aqueles que não quiserem, que Deus cria situações, e já que não quer Deus, vá conhecer o inferno antes do dia. Mas o Senhor Deus, traficante, ei, chefe de facção, Deus está querendo te dar uma oportunidade. Deus está querendo fazer de você um cidadão de bem. Deus está querendo fazer de você um servo dele, para glorificar o nome dele. Ele não te chamou para ser chefe de facção, ele te chamou para ser templo, para ser morada dele, para ser vaso dele. Foi para isso que Deus te chamou. Um dia, rapaz, eu fui fazer um culto lá num povoado do município de Cafarnaum, aqui na Bahia. E lá nesse lugar chama Recife de João André. E tinha um traficante, Zé de Lessa, era meu amigo, não nego. Nós fomos criados juntos. E eu preguei muito para ele deixar aquela vida desgraçada. Mas não quis, acabou morrendo. Não sei se na hora da morte teve tempo para se converter ou não. Se teve, amém. Se não, já está lá nos quintos dos infernos. Infelizmente é assim que a Bíblia diz. Mas era meu amigo. Quando sou amigo de uma pessoa, independente de qualquer coisa, sou amigo de macumbeiro, sou amigo de católico, sou amigo de maçom, sou amigo de espírita, sou amigo de crente, e sou amigo também de traficante, porque eu tenho que ser amigo para eu tentar tirar ele daquela vida desgraçada. Para com isso, vamos servir o Senhor. Mandava eu fazer oração, mas não quis, infelizmente morreu. A polícia matou lá para o lado do Mato Grosso. E aí, rapaz, fui fazer um culto lá. Quando cheguei lá com o pessoal do centro, e quando estou detonando o mundo das drogas, as facções, o irmão, o obreiro, correu lá, falou com um, o porteiro falou com o irmão Adão ali. E o pastor está doido, não pode falar isso aqui não. Quer ver ele chegar? E ele falando lá para o irmão Adão, mas eu não estava ouvindo, eu estava pregando. E aí Deus me dava a palavra. Você que é crente, você tem que ser crente aqui, você tem que ser crente na mira de alma, você tem que ser crente para glorificar o nome do Senhor. E nós não temos medo, estamos aqui, não temos nada contra os traficantes, respeitamos a vontade e o direito deles fazer o que eles querem para lá. Mas eu, em nome de Jesus, eu tenho que protestar, não contra a pessoa deles, mas contra as práticas desgraçadas deles, certo?
porque eles adotam nossos filhos e jogam nossos filhos no mundo da criminalidade. Adota as crianças e bota as crianças para passar droga e para fazer isso e mais aquilo, mas os filhos deles eles não colocam, certo? Louvado seja o nome do Senhor. Então eu preguei, e depois terminou o culto, o irmão falou: pastor, o senhor vai embora hoje? Eu disse: vou, em nome de Jesus. O senhor tem coragem? Eu disse: tenho, em nome de Jesus. Eu não falei mal de ninguém, da pessoa de ninguém aqui. Falei contra essa prática desgraçada. E os pastores aqui em Recife de João André têm que detonar as facções, têm que detonar o mundo da criminalidade e da droga, porque eles dominaram. A maioria dos pastores falta morrer de medo. Eu conheço pastores que as facções, você entendeu, já determinaram até o horário deles fazer culto, e eles obedecem aquele horáriozinho que as facções mandam. Louvado seja Deus, você é servo do Senhor. O traficante manda lá na área, mas na área da igreja manda o Senhor Jesus. E traficante que vai mandar lá nos quintos dos infernos e não vir para cá querer mandar na igreja de Jesus. Uma vez mandaram uma ordem quando eu pastoreava lá em Umburã. Diz o pastor que fecha a igreja, que o negócio vai pegar fogo. Eu disse: fechar a igreja o quê, irmão? Eu disse: irmão, não vai ninguém embora. Ninguém vai embora não, porque se for embora eu vou chamar de calça frouxa, de saia frouxa, de covarde. Saia frouxa e calça frouxa aqui no Nordeste é covarde. Eu falei: fale para eles que vão desgraçar para lá, mas respeita a igreja de Jesus, porque senão eles vão morrer antes do dia. Não é que eu vou matar, mas o meu Deus mata. Rapaz, e aí aqueles crentes velho calça frouxa, a barriga, não é derrame intestinal não, é caganeira, que fala é caganeira. Correram para o banheiro e minha banheira. Mas rapaz, mas foi um negócio feio. E eu não fui embora. E falei para os irmãos: nós temos que ficar aqui, vamos fazer nosso culto até as 9 horas, porque é nosso direito. Eles querem matar, morrer, vai matar, morrer para lá, mas deixe nós fazer nosso culto em paz. Louvado seja o nome do Senhor. E nunca fechei uma igreja por causa de traficante, nunca fechei um culto porque ordem de não, eles têm que respeitar. Querem se desgraçar, vão se desgraçar para lá, mas a igreja do Senhor, ela precisa continuar dizendo: nós somos, louvado seja Deus, é um povo forte, e as portas do inferno não prevalecerão contra a gente, porque nosso Jesus é nosso general e ele está na nossa frente em nome de Jesus. Então muitos pastores me criticam por causa disso. Louvado seja Deus. Mas quando teu pastor estiver me criticando, meu irmão, vê se a igreja do teu pastor cresce como a minha. Vê se a igreja do teu pastor prospera como a minha. Vê se ele prospera como eu. Louvado seja o nome do Senhor. Você entendeu? Então fica com medo. Aí fica aquela ética desgraçada dentro da igreja. Tudo é debaixo da ética. Fica o inimigo de nossas almas. É não sei o que, rapaz. Vai logo, é Satanás, é diabo, é demônio, rapaz. Vai logo direto na coisa e não fica querendo enrolar não. Você está com medo do diabo? Então se prepara, porque ele vai te pegar, rapaz. Então vamos para cima em nome de Jesus, com nossa vida no altar, orando, jejuando, obedecendo o Senhor, e o resto o Senhor faz por nós. Bora orar em nome de Jesus, que nós já estamos passando do horário. Louvado seja o nome do Senhor. Quantos necessitam de oração? Se tem alguém que quer receber Jesus como Senhor e Salvador, quer ser crente hoje, vem aqui em nome de Jesus. Tem alguém? Não tendo, que Deus em Cristo te abençoe. Bora orar? Ore por a minha casa, ora também pelo filho do nosso irmão Moura, que sofreu um acidente de moto, ainda bem que não morreu. Deus abençoe, que Deus possa tocar no coração dele, que ele possa se converter e aceitar Jesus,
porque nós temos que viver com nossa vida na presença de Deus, porque assim como aconteceu com ele, pode acontecer com qualquer um de nós. E já pensou partir para a eternidade sem esperança de vida eterna? É complicado, né, irmão? Então bora nos preparar, vamos viver na presença do Senhor, porque a qualquer hora Deus pode nos chamar, ou Jesus vir arrebatar a igreja. Então, o crente tem que viver preparado todo dia. Não, o ano que vem eu vou entrar na presença de Deus. Eu tenho um propósito, que a partir de janeiro, Deus, eu vou obedecer ao Senhor. Deixa desses propósitos idiotas, rapaz. Esses propósitos bestalhados, rapaz. E se Jesus voltar daqui para janeiro, tu vai para o inferno. Se Jesus tirar a tua vida hoje, tu vai para o inferno, rapaz. Então se prepara, entra na presença de Deus, é hoje. Porque a Bíblia diz que o dia da salvação é hoje. Você não pode ficar esperando para janeiro 2021. Eu vou entrar com um pé na frente. Você tem que entrar com o pé na frente, é no próximo segundo, né? Em 2021 eu tenho que entrar com o pé na frente. Eu tenho que andar na presença de Deus. É agora, é no próximo segundo, é 10 segundos, é 20 segundos, é 1 minuto, é 1 hora, é para sempre, porque Jesus pode me chamar a qualquer hora e pode te chamar também, viu? Louvado seja Deus. Bora orar em nome de Jesus. Querido Deus, oramos ao Senhor para te agradecer por este culto, oramos ao Senhor pela tua presença nas nossas vidas e pedimos ao Senhor que continua nos abençoando na terra. Pai, abençoa teus filhos, abençoa os entes queridos de cada um, meu Senhor, prosperando em tudo para a glória do teu nome. Dá um retorno abençoado a cada um de nós, meu Deus, de um sono maravilhoso, um sono tranquilo, e em nome de Jesus oramos ao Senhor. Amém, Deus, e amém. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus, a comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus seja com todos vós. Quantos podem dizer amém? Amém. Que Deus em Cristo te abençoe. O irmão Toninho e irmã Dina vão saindo assim como vocês entraram.